inconscientes, mas nós estamos errando. Porque não é um arco-íris. Deus colocou um arco no céu. Aí se eu perguntar agora, imediatamente depois de tudo que eu falei, que arco? Aí alguém vai responder, um arco-íris. O arco de Deus. Certo? Pois bem, Deus deu este arco como sinal de sua aliança e um lembrete de que Ele julga e julgará o pecado. E o Novo Testamento relembra isto. Pedro, quando escreve sua carta, relembra o que aconteceu no tempo de Noé. E como Deus foi justo e julgador naquele tempo, afirmando que Ele não deixará impune os pecados da humanidade e também dos anjos. Então esta é outra aliança, de maneira geral. Mas nós temos a última, que é a nova aliança. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31, um texto muito conhecido. Quero ler do versículo 31 ao 34. Vamos que o tempo já se foi, né? E eu tenho que correr agora. Jeremias 31 a 34, diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. A nova aliança é um pacto feito, primeiramente, a partir da relação do Senhor com a nação de Israel. Então veja que ela tem uma ligação direta, uma centralidade ainda com Israel. Mas posteriormente, no caminhar da história, da execução do plano de Deus, foi estendido para além de Israel. Deus promete perdoar os pecados, assim como promete estabelecer um conhecimento universal do Senhor. É interessante como o Novo Testamento, diferentemente das outras alianças, no caso desta, como o Novo Testamento faz uso e citação desta aliança. Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Os evangelhos, especialmente Mateus, nos relata isto. E ao fazê-lo, efetivou esta nova aliança entre Deus e seu povo. Então estamos sob a nova aliança. Tanto os judeus quanto os gentios podem ser livres da penalidade da lei, concretizando o plano de Deus que concede a salvação pela graça, e esta é a essência da mensagem do Novo Testamento. É o coração do Evangelho. Na Bíblia, ouça, meu querido, na Bíblia, Israel é Israel e igreja é igreja. São distintos. No entanto, ambos são reconhecidos como povo de Deus. Deus revela planos específicos para cada um,
assim como também promessas específicas para serem cumpridas por e em ambos os povos. Em relação à salvação, há somente dois grupos na humanidade: salvos e perdidos. Mas em relação às profecias, existem três grupos: os judeus, as nações e a igreja. É interessante, deixa eu citar para você só um texto para exemplificar isso. Em 1 Coríntios 10, 32, Paulo diz: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Agora, abra sua Bíblia em Romanos 11, nós vamos olhar para alguns versículos nesse texto. Infelizmente não temos como vir expondo esta carta até chegar neste capítulo que é fantástico em sua informação para nós. Romanos 11, Paulo está falando sobre o futuro de Israel e dando um pouco sobre esta relação, quer dizer, o que acontece entre a igreja e Israel, como entender Israel, se o Senhor está se relacionando com a igreja. Esta é a questão de Paulo. Então, o que nós vemos aqui para resumir, no versículo 17, veja, Paulo diz que os salvos gentios foram enxertados. Salvos gentios, quem são os salvos gentios? Quem são os salvos gentios? Somos nós, não é? Somos nós, a igreja. A igreja abarca tanto judeus quanto gentios, e salvos gentios agregam aí todas estas pessoas de todas as nações que estão sendo salvos. E então diz que estes salvos, os salvos gentios, foram enxertados, tornando-se co-participantes do Senhor. Olha o versículo 17: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Agora olha o versículo 23 e 24, vai mostrar que os salvos israelitas, como povo, serão enxertados novamente. Olha ali, ó, versículo 23 e 24. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Há uma relação anterior, uma relação entre Deus e Israel, que vem no decorrer da história. Dentro do plano de Deus, esta relação, ela nunca deixou de existir, mas a partir do momento em que a igreja foi introduzida, o que era, como Paulo diz, mistério para os antigos, a igreja foi introduzida como povo de Deus, representante dele na terra. Então a relação direta do Senhor com um povo representante passou a ser com a igreja, e Israel está sendo guardado pelo Senhor para um tempo futuro. E Paulo diz que isto acontecerá, voltará esta relação, e isto cumprindo o plano de Deus na tribulação. Olha o versículo 26, quando diz: e assim
todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. É claro que tem uma aplicação prática direta aqui, porque este versículo está de forma mais direta possível fazendo menção ao momento final da tribulação, quando Cristo voltará com a sua igreja e seus anjos, e então todo Israel, presente e encurralado pelo anticristo, evidentemente convertido ao Senhor, será salvo. É o que Paulo está dizendo. É o cumprimento da aliança. Olha o versículo 27. Esta é minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. E é uma clara referência ao povo de Israel, após a plenitude dos gentios. Olha o versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que seria a plenitude dos gentios? Aonde esse endurecimento em parte de Deus para com Israel continuará até a plenitude dos gentios. O que seria a plenitude dos gentios? Podem responder. O arrebatamento da igreja. A partir do arrebatamento da igreja, com a igreja estando com o Senhor Jesus Cristo no tribunal de Cristo, posteriormente nas bodas do Cordeiro, antes de voltar com o Senhor na terra, o Senhor voltará a se relacionar com Israel. E ele será preparado durante esse período de 7 anos, de maneira que ao fim dele, todo Israel será salvo. E então virá o tempo em que o próprio Senhor estará presente